E aí, gente, finalmente chegamos então ao último episódio da nossa saga, nossa pequena saga aqui da Helena Ferrante. A gente leu ao longo dessas últimas semanas O Amiga Genial. Fomos parando aí ao longo do caminho para comentar o livro, enfim, nas partes definidas. Hoje, finalmente, lemos até o final e vamos dar também o nosso último veredito sobre o livro, que é o primeiro da tetralogia napolitana, escrito pela Ferrante, essa autora que é misteriosa, ninguém sabe, né, a identidade dela, mas ela é muito, muito, muito aclamada. E vai ter também um livro agora novo dela, lançado agora em setembro. Provavelmente, quando esse podcast for ao ar, a gente já vai estar, né, em setembro. Então, deve ter já o livro dela aí pela Intrínseca. Hoje a gente vai terminar, então. Quero saber dos meninos se eles gostaram, se eles não gostaram, qual é a nota que eles vão dar, que eles darão para esse livro. É isso, gatinhos, é isso. Se apresentem. Meu nome é Laís, é verdade, esqueci de me apresentar. Laís aqui. Meu nome é Guilherme e eu acho que a Laís já conseguiu resumir tudo. Finalmente chegamos ao final. Finalmente acabou. Ih, meu Deus, já deu um spoiler aí do sentimento. E vocês? Eu acabei de ler o livro hoje, faltavam umas 30 páginas para eu ler, eu guardei para ler hoje, né, no dia da gravação do podcast, e fiquei muito emocionado, sabe, com esse final. Eu, assim, tô realmente muito ligado a Lila e a Lenu. Eu quero muito saber, assim, o resto da história delas. Já estou programando espalhar isso no tempo, sabe, assim, talvez no verão eu leia o segundo livro, e aí nas outras férias o terceiro, já quero espalhar isso no tempo. Eu realmente estou muito envolvido com a história, e essa última parte tem para mim alguns elementos assim, muito, muito importantes, sabe, que apareceram nessa última parte e que me tocaram, e que eu acho que nessa lógica de uma tetralogia que não é de eventos, né, não é assim uma tetralogia de fantasia, ou seja, não tem uma batalha aí em jogo, eu acho que ela encerra essa tetralogia num evento muito importante. Então eu gostei muito de como esse livro terminou também, né, para ser o primeiro livro da saga. Da saga não, da tetralogia. Meu nome é Deco Porteira e eu não sei, eu terminei o livro, assim, eu achei a última cena do livro uma cena, eu não sei se eu fiquei feliz ou fiquei triste por ter acabado com um tananã, sabe? Eu acho que eu gostaria de ter visto um... E gente, aí tem spoiler desse podcast? Tem spoiler. Ah, tá, desculpa então. A última cena é o Hijo de la Putana lá entrando no casamento da Lila. O Marcelo. Isso, usando o sapato que ela tinha feito. E que o esposo dela tinha comprado. Então assim, foi tanta coisa pra você se lembrar, você fala, caralho, por que ele tem o sapato? Quem que tá pagando o quê? Quem que deu o sapato pra ele? Quem tá realmente dando dinheiro? Mas ele não é apaixonado com a... O livro acaba. Eu fiquei um pouco frustrado. A gente pode começar pelo final? Tem problema? Vamos lá. Por favor. Porque, assim, esse final... e aí, na edição até mesmo da Biblioteca Azul, ele termina, assim, no finalzinho da página, né? Então, eu até passei a página falando assim, tá, próximo capítulo. Mas aí, quando eu vi, tinha acabado. Eu falei assim, esse é o final. Então, assim, o final, eu acho, como final de livro, bosta. Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei pensando... Eu falei assim, pode que se fosse eu colocaria um final bosta também, só de sacanagem. Porque meio que acaba um pouco com uma expectativa que alguém pode ter, tipo assim, nossa, vai ter um final bombástico. Vai ter algum assassinato nesse casamento aí, vai acontecer alguma coisa. Gente, mas eu achei super bombástico. Ele entrou com o sapato, eu falei, caramba! Eu também, eu arrepiei nessa hora. Eu arrepiei. Sério que vocês acharam assim? Não é possível. Ô, Guilherme, eu entendo. Tipo assim, eu fiquei esperando um grande acontecimento o tempo todo e não teve um grande acontecimento assim nesse nível. Até que teve, né? Mas nessa última parte da leitura não teve. E quando acabou, eu me senti muito frustrado. Mas depois que eu fiquei pensando no que essa situação poderia levar no próximo livro, e realmente, quando você pensa em um livro, realmente é um final um pouco bosta. Agora, quando você pensa em 4 livros, sabe? Você conseguiu fazer a pessoa comprar o próximo livro e ler, entendeu? Acho que é uma jogada também de marketing, né? Sim, para manter também, né, o interesse para o próximo livro. Eu amo essa cena final, antes disso, que é a Lenu olhando para essa festa e assim, as coisas vão se confirmando nela, fala assim, eu não quero estar nesse lugar, eu não quero viver essa vida que essas pessoas estão vivendo aqui, eu tenho que dar um jeito de escapar. Ela inclusive se apoia um pouco na ideia do Nino, né? De que assim, eu quero sair, eu quero crescer intelectualmente. Ela tem uma conversa linda com a Lila, que a Lila fala, não para de estudar. Se for preciso, eu pago para você estudar. E ela tá nesse momento, sabe, de assim,
olhando para esse lugar, ela tá olhando um pouco para o casamento da Lila, assim, com um pouco de resistência, porque ela sente que a Lila tá ficando presa ali, e ela não quer ficar presa. E quando entra esse cara, né, o Marcelo, com um sapato que o Stefano comprou, né, eu sinto assim que esse cerco dos homens aparece assim, ela tá ali pensando esse mundo, né, e tudo, a Lila tá lá fazendo os movimentos delas, a Lenu nela, e a Lila olha, que é o olhar da Lila, né, que vê os sapatos. Caraca, o que esses homens, sabe, o que esse lugar, esse bairro, esses dinheiros, máfia e tudo, estão tramando que eu tô excluída, que eu sou uma peça desse lugar. Então, isso me deu um arrepio de uma angústia que é tipo assim, essas meninas não sabem onde elas estão metidas, sabe? Ô, Ulisses, e você esqueceu de comentar que eles falam o nome do livro. Isso é muito importante pra mim. O amigo é genial, né? Nossa, me dá muita emoção isso. Eu também fico bem emocionado. Não, essa conversa da Lila e da Lenu é muito linda, gente. E não foi a Lenu que falou pra Lila. Isso que é muito importante na relação, né? Que eu acho que eu venho pontuando. Eu tava ouvindo os podcasts, reouvi todos essa semana, e eu tô sempre preocupado com essa relação das duas, que eu acho que não é uma relação muito equilibrada. E ouvindo a Lila falando isso, eu fiquei pensando, nossa, então eu acho que a Lila ela tem muito mais carinho e, né, preocupação com a Lenu do que ela transparece. Eu acho que é essa questão dela ser meio desligada. Ela tá o tempo todo prestando atenção, mas do jeito dela. Eu fiquei um pouco mais feliz com a Lila. Mas aí também tem uma outra questão, Deco. Você disse nos últimos episódios uma coisa que eu sempre fiquei assim, matutando. Você falava muito em relação tóxica entre as duas. E eu ficava assim, eu falei, não percebo tanto uma relação tóxica entre eles. Mas isso que você falou ficou na minha cabeça. E aí, durante essa última parte da leitura, eu comecei lendo, me questionando assim, qual vai ser o impacto do abuso que ela sofreu? Que o abuso que a Lenu sofreu, qual vai ser o impacto? E aí no primeiro capítulo dessa última parte que a gente já começou a ler, a Lenu já dizendo assim, aconteceu alguma coisa comigo, tô doida pra contar, agora eu vou ter uma história e eu vou ser de certa forma a personagem principal. Mas aí quando ela chega, encontra a Lila, já começa a questão do casamento e aquilo meio que se evapora. E eu falei assim, porra, que relação bosta, né? Mas você entende, Guilherme, que assim, eu continuo achando que é uma relação bosta, bem bosta. Mas que o mínimo de amor, compaixão, respeito, a Lila tem? Com certeza. É assim, o mínimo, porque a Lila chama a Lenu de amiga genial, no caso. Eu não acho a relação delas bosta, eu acho que elas são, assim, super amigas, e eu fico vendo, assim, a gente também tende a olhar, né, a Lenu, assim, mais fragilizada, mas nessa última parte, aparece muito a inveja da Lenu. Muito, muito. Sabe, aparece a inveja, aparece o rancor, o ressentimento. Eu sei que talvez elas vão ter muitos desentendimentos, mas eu não olho para a relação delas, eu acho uma amizade ruim, ou feia, ou tóxica, eu acho bem bonita. Eu acho que elas têm uma coisa uma com a outra, com todas as competitividades, as invejas, assim, eu acho que elas se amam. Eu acho que elas realmente se importam com o que está acontecendo uma com a outra. Por exemplo, a Lenu, quando ela fica vendo a Lila casar, ela está realmente preocupada com a Lila. Ela fica também, a Lila está casando, é isso, aquilo, por que eu não tô? Mas ela está preocupada com a Lila. Tipo assim, por que ela está casando com esse cara? O que está acontecendo? Será que ela está feliz? E essa história do dinheiro? Então, eu realmente acho a relação das duas muito bonita. Meu olho encheu de lágrimas, gente, naquela cena do banho. Nossa, eu fiquei muito tocado. Mas você não acha uma relação meio egoísta, não, Liz? Tipo assim, eu não consigo ver essa relação do jeito que você tá vendo essa relação. Eu também não. Porque até nessa cena do banho, você vê que o amor que a Lenu sente pela Lila é um amor de posse ou de comparação, de que queria estar no lugar dela e tal, né? E o amor que a Lila sente pela Lenu é uma admiração em que em momento nenhum ela é exteriorizada. Tipo assim, ela faz um elogio pra ela, sei lá, nos últimos 10 capítulos. Então, assim, eu não vejo uma relação igualitária ali. Eu acho que a gente tá usando muito, não só a gente aqui, acho que todo mundo no geral, pelo menos no meu círculo de amigos, tá usando muito a expressão tóxica pra falar de relações. Tem determinadas relações, claro, são tóxicas, e assim, também quem sou eu pra definir a maioria delas. Eu não acho a relação da Lina e da Lenu tóxica, mas eu não acho saudável. Mas ainda assim eu acho bonita. É isso que o Liz falou. Eu acho de uma complexidade muito bonita, que é fruto tanto do fato de elas serem mulheres naquele espaço-tempo, naquela época, naquele lugar. Tem ali muita angústia envolvida também por conta dessas coisas, e meio que essa competição pessoal que as duas desenvolveram desde criança, e que mesmo assim, mesmo elas competindo, elas desenvolveram esse amor, digamos assim.
No início é um pouco aquela coisa de criança, meio inveja, meio interesse, um pouco também, meio quero ser como ela, naquela passagem lá da boneca caindo lá na casa do Dom Aquiles, né? É um exemplo que a Lenor fica, nossa, eu queria ser assim, né? Impetuosa, igual a Lila, não tem medo, não tem nada. E a Lila, a gente sabe também que tem esse ciúme da Lenor pelas oportunidades que ela teve, principalmente, nessa questão do estudo. Mas aí a gente termina o livro com muito mais, eu acho que, do amor delas do que dessa coisa não saudável. Eu não acho uma relação, nossa, que maneiro, mas eu acho que, assim, que relação nascida ali ia ser super maneira, sabe? Eu acho que é difícil, dado o contexto, as relações sociais que elas estão enfiadas ali, eu acho difícil ter uma relação assim, nossa, modelo show de relação. Então, eu acho que elas são muito bonitas e complexas ali para onde elas vivem, e para mim, pelo menos, gera muito interesse, né? Tipo assim, caraca, e agora? Tem uma coisa que eu gosto também, que é a Lenor vai aprendendo, né? E eu acho que a Lila também, de alguma maneira, a serem amigas com esses sentimentos ruins no meio. A gente tem conversado lá na oficina de criação literária, né, Laís, da Varanda, sobre os sentimentos ruins. A gente fez um primeiro semestre voltado para isso. E de que, assim, conviver com a inveja dos amigos é uma coisa que está aí para todo mundo, né? Os amigos se invejam, né? Tem uma fronteira entre admiração, inveja, ressentimento, oportunidades, outras pessoas envolvidas, né? Mais amigo dele, fez isso por ele, mas não fez por mim, enfim. E eu acho que aprender a lidar com a inveja de quem está próximo é um desafio tão grande na vida, né? A gente aprender também a invejar quem está próximo, o que vira ação, o que vira sentimento. E eu acho que, de alguma maneira, a inveja, né, que aparece ali, por exemplo, eu vi muito da inveja da Lenor nessa última parte, não atrapalha a relação delas a ponto de comprometer, né? Ela interfere na relação, mas ela não mina a relação. E eu fico pensando sempre também na questão do rancor, porque é visivelmente que essa narradora tem algum rancor ao longo dessa história entre as duas, porque isso aparece lá no prólogo. Uhum. E eu fico pensando que o rancor, ele assim, é um dos principais agentes das injustiças. Sabe, quando a gente tem rancor contra alguém, contra um lugar, contra uma situação, a nossa narrativa tende a ser injusta sobre aquele lugar. Então, o rancor ele é ótimo para fazer isso, para colocar as injustiças em movimento. Então, eu adoro ver que a narrativa da Lenor tem uma mancha do rancor, e que muitas vezes ela é injusta com a Lila. Quando a gente vê a Lila fazendo alguma coisa, não é bem isso que a Lenor falou, né? A Lila não é, talvez não seja essa pessoa. Então, eu gosto dessa confusãozinha, sabe? E isso, pelo menos, me ajuda a olhar muito para os meus relacionamentos com os meus amigos. Ô, Ulisses, mas voltar, você falou uma coisa aí que me preocupou. Como é que você usou a palavra? Você não vê um problema nessa relação entre as duas? Eu vejo muitos. Não, então, mas o meu problema entre as duas não há um problema, mas a relação ela é muito negativa para Lenor. O Guilherme acabou de falar. Perfeito. Deco resumiu o ponto. A menina foi abusada, foi estuprada e ela não conseguiu contar para uma amiga porque o que estava acontecendo na vida da outra tomou conta, sabe? Ela se sente humilhada. Ela tem inveja da amiga, ela gostaria que a amiga tivesse inveja dela, e aí tem um ponto dessa parte no qual eles saem em casais. Tá o Stefano e a Lila, e ela acho que sai com o Antônio, o Anselmo, ou Joaquim, sei lá, ela sai com alguém. E aí no final da noite, o Anselmo, Joaquim, Antônio, não lembro, ele paga a conta. E ela fala assim, por que você pagou e você não tem dinheiro? Aí ele vira e fala pra ela assim, porque eu e você somos mais belos e mais nobres. É essa ideia que ela tem um pouco que ter e não ficar se negativando tanto se comparando com a Lila. Ô, Guilherme, o próprio exemplo da carta. Ela estava super orgulhosa com ela mesma, toda feliz, se achando linda durante os eventos que ela foi pra praia. Uma carta da Lila, que ela falou, nossa, o jeito que a Lila escreve, eu escrevi esse monte de bobeira, eu sou muito ruim. Eu acho, Ulisses, que a relação das duas pode não fazer mal, pode não fazer mal tanto para um, mas eu acho que essa relação, claro que tem os altos e baixos. A gente vê que quando ela se esforça para conseguir impressionar a Lila, é o que ela escreve melhor, é o que ela tira maiores notas. Só que o contrário também, o menor olhada da Lila já destrói ela. E eu acho que isso é um problema da Lenor, e só dela. A relação são formada por duas pessoas, e você vê que a atitude da Lenor não interfere na Lila, mas o contrário funciona. Então eu acho que assim, a gente tá falando dessa relação tóxica, mas eu acho que esse problema da relação tóxica é a Lenor não sabendo lidar com a amiga dela, e assim, não sabendo se posicionar, sabe?
Isso, desencadeia nela. Assim, eu acho que isso deve ser um motivo de muita angústia para Lenur, né, que a gente vai vendo. Mas eu não acho que é um problema, assim, que a relação tem um problema, sabe? Eu acho que eu vejo no meu dia a dia as pessoas têm muitas relações dessa, né, isso acontece nos relacionamentos, e eu não acho que seja um problema. Eu acho que as pessoas passam por fases, né, isso muda, isso em algum momento pode ser a Lila que vai estar com essa relação com a Lenur, mas assim, eu não olho e falo assim, ai gente, tadinha dessa, nossa, que amizade problemática. Eu acho, assim, muito comum essa amizade. Nossa, eu olho. Minha vontade de falar assim, foge, amiga. Eu acho que é o que muitas pessoas fariam, sabe? Mas eu acho que a Lenur, assim, ela tem uma sensibilidade, sabe? Eu acho que é muito do nosso universo. Eu falei isso no primeiro podcast. Os homens não sabem conviver com seus sentimentos ruins. A gente não é ensinado a isso, né? Então, se eu tenho inveja, se alguma coisa aqui, né? Eu falei isso no podcast passado, assim, eu me senti humilhado, não quer dizer que a pessoa te humilhou, você se sentiu humilhado por alguma coisa. Então, e os homens tendem a fugir, né? Não vou ficar na presença dessa pessoa porque sinto uma coisa ruim. E eu acho que tem uma educação sentimental possível que é a gente poder ficar diante de um sentimento ruim e fazer alguma coisa com ele, resolver. Por exemplo, essa história do abuso, a gente vê que não vira um grande trauma na vida da Lenur no sentido de que até o prazer dessa noite é relembrado. Né? Não é só nojo, não é só invasão. A palavra prazer aparece mais de uma vez quando ela se remete a esse episódio, enfim, eu acho. Amigo, mas aí eu acho que é um trauma, sim. Não, eu acho que é um trauma. Mas eu tô falando, esse trauma não é só nojo, né? Porque o Deco fala no episódio, nossa, é bom saber que ela sente nojo, mas ela não sente só nojo, ela sente prazer. Mas é o primeiro livro, né, Ulisses? Eu sei, Deco, mas eu tô te falando que eu acho a Lenur uma personagem rica. Ela não se esquiva desses sentimentos, ela encara, no tanto que tem essa narrativa toda. Eu acho, sim, uma das coisas mais bonitas dessa personagem. Ela está vendo o que está acontecendo, sabe? Ela não é alheia, ela sente os sentimentos, ela pensa neles. E, assim, eu acho que é nisso que a Lenur me inspira tanto, assim. Porque eu fui ensinado na minha vida como homem a tá com raiva, sai daí, né? Ou briga. Tá com inveja, não olha para esse cara. Tá com não sei o quê. Ao invés de assim, por que eu tô com inveja mesmo? Por que essa pessoa me causa isso? E eu acho que na nossa educação masculina, de todo mundo, né, a gente é convidado a fugir dos sentimentos ruins. Mas a gente, na nossa educação masculina, é mais ainda como se a gente sentir alguma coisa ruim fizesse da gente uma pessoa fraca. E eu acho que a Lenur tá ensinando pra gente assim, olha para esse lugar, né, porque esse lugar vai te ensinar sobre você. E eu juro assim que tinha dia que eu parava, porque eu ficava assim, 10 minutos, porque eu li uma página e eu ficava assim, olha, e a minha relação com não sei quem, nossa, isso tem a ver com tal pessoa. Então, eu me senti muito tocado com a coragem da Lenur, sabe, de olhar para as coisas. Eu acho que o foda do livro é que ele tá sendo escrito pela Lenur mais velha, né? Eu acho que ali, de uma certa forma, ela pode estar encarando. Mas principalmente essa questão do abuso, até um pouco que eu falei no último episódio, como eu gosto de como isso é tratado no livro, no sentido que não é monotemático, de como é uma coisa complexa, de como tem, enfim, né, reverbera de outras formas, e de como pode ser confuso. Nossa, como é que eu me senti assim numa situação que foi abusiva? Mas eu acho que nesse caso do abuso especificamente, desse estupro, a Lenur não tá nem encarando. Ela não tá encarando aquilo. Ela, inclusive, não tá assimilando aquilo como, né, pelo menos na época, até por uma questão de sobrevivência, né, pra não pirar a cabeça. Exato. Ela não tá assim, nossa, eu fui estuprada e, meu Deus do céu. Até eu acho, por ser uma questão muito, né, infelizmente feminina, digamos assim, de não vou assimilar isso aqui não, deixa quieto, é comum, acontece, ele tava assim, papapá, eu também, será que eu fiz alguma coisa que deu a entender? Eu acho que ela não encara muita coisa. Eu entendi o que você quer dizer quando você fala que ela é corajosa, isso sem dúvida. Mas isso de encarar, pelo menos na época dos acontecimentos, eu acho que ela não encara. Como ela tá escrevendo mais velha, eu acho que ela já tem essa sabedoria de falar das coisas mais cruas, de ter esse discernimento, assim, sabe? De, olha, isso aqui que tá acontecendo aqui, olha só. Tanto que ela mostra pra gente, igual a nossa última cena, ela mostra, caraca, isso até que o Ulisses falou no início, essa trama, esses caras, onde a gente tá metida. Não sei se ela teve essa clareza na época, entendeu? E eu acho também que ela vai meio que enfiando aquilo ali dentro dela. Esse livro que ela tá escrevendo parece uma catarse, né? Porque assim, ela foi enfiando tudo aquilo dentro dela. Tipo assim, a inveja da Lila, a coisa. Eu não acho que ela encarou, ela tá encarando na hora que ela escreve, né? Porque eu acho muito comum, eu acho que aí tá uma parte da beleza do livro também. A gente, no dia a dia, a gente não para pra, vou analisar cada micro-reação que eu quero ter em relação a essa situação. Ou então, quando a gente está até em situações traumáticas ou difíceis, etc., a gente não para pra pensar naquilo
e todas as repercussões, claro que tem gente que para, mas é muito difícil a gente ter esse momento de refletir sobre absolutamente tudo que a gente está passando, senão a gente até surta, né? A gente está num caso aqui, nossa, se eu for pensar o tempo todo aqui, por exemplo, no cenário do coronavírus, eu surto, não levanto da cama, não faço nada. Então, assim, eu acho que uma parte também do apelo do livro é como a gente consegue ver a história pela Lenu mais velha agora. Quem lembrando um pouco também, começa o livro, né, com a Lenu sentando para escrever esse mesmo livro que a gente está lendo, ela já de idade, eu não lembro se ela estava com 60, 70 anos, enfim, mas ela já mais de idade, ela está escrevendo sobre o que ela viveu. Então eu vejo até numa catarse. E aí eu pago um pau pra essa Lenu mais velha, porque eu fico imaginando o que essa mulher passou. Já foi coisa pra caralho nesse livro. Nesse casamento dela, no final, dá vontade, assim, gente, de enfiar a cabeça no travesseiro e gritar, meu Deus do céu. Ali que eu tenho a sensação dessa que o Gui falou de corre, amiga, pelo amor de Deus, a vontade que tinha a Lenu pegasse a Lila, elas duas saíssem correndo ali. Vai pra puta que pariu, mas sai desse negócio. Entra naquilo que os meninos, vocês todos também já falaram nos podcasts anteriores sobre sair de Nápoles, né? Se elas vão sair, se isso vai ser parte da história. Eu acho que aí nesse finalzinho do livro já dá a entender bastante que vai ter algum momento ali de saída, né? Não vou falar como nem quando, mas acho que esse final também já deixa isso bem delineado. E uma outra questão também. E aí, quando Ulisses fala que quando sentimos inveja, é importante entender o porquê do motivo da inveja. Então, o sentimento ruim pode ser positivo. Mas dependendo da forma como você se amarra nisso, pode ser negativo. Nesse primeiro livro, eu acho que a gente não tem ainda provas concretas para poder afirmar uma coisa ou outra. A não ser, e aí eu acho que esse é um ponto importante, que a gente está falando muito aqui que esse livro é uma catarse, dele entender as sensações. Mas, para mim, esse livro é um ato de vingança. Porque começa o prólogo com o filho dela dizendo, minha mãe sumiu. Ela falou assim, sumiu, agora ela vai ver, vou ligar o computador e vou falar tudo. Então, pra mim, o livro é um ato de vingança contra a Lila. Nossa! Adorei essa teoria. Eu adorei também essa teoria. Gostei muito. Eu tenho que falar também que, gente, eu amo a Lila. Eu acho a Lila uma pessoa genial. Eu amo a Lila também. Eu queria ser muito amigo da Lila. Se eu tivesse nesse bairro, eu ia falar assim, eu ia ser igual esses meninos, né, se eu fosse hétero. Quero namorar a Lila. Se eu fosse as meninas, eu ia falar, quero ser amiga da Lila. Porque eu sou muito sugado pelo magnetismo da Lila. Então, eu acho que eu também me identifico muito com a Lenu, porque eu olho pra Lila e falo, ai, gente, eu quero ir lá na casa da Lila. Não quero ficar aqui nesse lugar. Eu quero ver o que a Lila tá fazendo, sabe? Eu também amo. Eu amo a relação das duas também no sentido de espectadora, digamos assim, né? Eu gostaria de estar nessa relação? Não. Já estive? Já. Mas eu acho que é da vida, sabe? Eu... Fugiu? Não. Mas assim, como que é rico, né, gente? Nossa, puta que pariu. E eu fico assim, nossa, a gente tá se apaixonando pela Lila. A gente não, né? Mas eu digo assim, o Ulisses também gosta muito da Lila, eu também gosto muito dela. Isso porque ela tá sendo descrita pela Lenu, né? Que tem esse rancor todo, tem toda essa bagagem de coisa. Mas como que ela não foge de descrever a Lila como uma pessoa genial mesmo, né? Uma amiga genial. Gente, Laís, não precisa responder nem dar spoiler, mas às vezes eu tô completamente enganado. Mas eu tô com bad feelings, um mau sentimento com esse Nino. Eu gosto de várias coisas desse personagem, mas ele já é filho do abusador lá, e eu já vi que tem uma coisa nessa família aí, e eu tô assim, esse menino não vai dar coisa boa pra Lenor, sabe? Não sei, posso estar muito errado. Só queria deixar registrado aqui, porque no meu coração eu tô doido pra estar errado, pra esse menino não ser nada, ser só uma paixão, e passou e tudo, mas eu vi que ela transferiu um pouco porque a Lila, de alguma maneira, era para Lenu durante esse livro a maneira de sair do ordinário, né? A Lila apresentava um mundo para ela, assim, milhões de coisas que ela conseguiu fazer, estudar, ler os romances, né? Se estimular na vida, tinha a ver com seguir um caminho que a Lila abria para ela. E eu vi que isso foi um pouco transferido para o Nino, né? Tipo assim, sair daqui, sair desse lugar, pensar outras coisas, foi colocado na direção do Nino. E aí isso me deu uma coisinha assim, um arrepio. Então eu fiquei um pouco com medo, assim. E aí, gente, agora?
você e a Laís também não vai ter como responder, porque já sabe a resposta. Irão ler o livro 2 sem a necessidade do podcast, sem a obrigação do podcast? Sim! Não. Ah, Guilherme! Depois vocês me resumem. Não. Eu resumo, Guilherme, eu resumo. Resume pra mim. Eu mando um áudio contando. Isso. Vamos dar as notas? Vamos. Vamos por ordem alfabética aqui, vai começar pelo Deco. Então, nota. Difícil, né? Uma obra de arte, uma peça, ganhar uma nota. Mas... Não é fácil. A gente faz isso toda hora. É que eu não pensei na nota, eu tô enrolando pra pensar, entendeu? Peraí. Ah, entendi. Beleza. Valeu, já foi um tempo a mais que eu ganhei. Então, eu acho que nesse livro eu tive altos e baixos durante a leitura. Foi um livro que eu entrei com bastante preconceito, assim, já a gente falou muito que não era um livro que eu estaria acostumado a ler e tal. Eu acho que isso já me deu uma água fria antes mesmo de começar o livro. É um livro que não aconteceu muita coisa, assim, igual geralmente eu gosto. Eu sou meio... Muito bem colocado. Eu sou meio Vingadores, assim, na literatura, sabe? Eu amo essa definição. Então, assim, mas assim, vou te falar, foi um livro que cresceu em mim durante a leitura. Eu acho que ele mostrou, assim, uma coisa da literatura não fantástica que eu há muito tempo não gostava. Eu não sei se eu vou ler o segundo livro, mas não sei por questões de não gostei. Eu quero muito saber o final da história. E assim, acredito, 70% de chance que eu posso vir a ler o segundo, sim. E minha nota, meus amigos, durante toda essa caminhada que fizemos juntos, 8.5. Você tá dando nota pro livro ou também pra toda a caminhada que fizemos juntos aqui? Porque o que importa não é o destino, mas sim o caminho. Se eu estivesse lendo esse livro sozinho, sem vocês, a nota não teria sido tão alta. Não pelo livro em si, mas que eu acho que as nossas conversas semanais fizeram com que eu visse muita coisa que eu não tinha visto e que eu me importasse com coisas que talvez eu não teria me importado na hora. Eu acho que foi muito importante para esse livro. Eu acho que eu sou um Helener agora. E, assim, fiquei muito feliz. Até tentei descobrir quem é Helena Fernandes depois dessa história. Você tentou, né? Tentei, assim, já descobri altas coisas. E que um repórter italiano descobriu uma série de depósitos milionários que foram feitos por uma tradutora e, né, e coisa e tal. Mas eu não vou tentar estragar, porque praticamente se provou que é ela sem se provar. Eu não quero estragar isso pros leitores, porque depois que eu descobri que é a cara dela, eu fiquei me decepcionado. Não, porque acho que a hora de não saber quem era mais divertida. Gui, conta aí sua nota. Ler esse livro me demonstrou que a expectativa realmente é a mãe da decepção. Eu fui muito empolgado pro livro, e o livro, pra mim, ele não rendeu tudo que a minha expectativa no início ela prometia. Mas assim, apesar de acreditar que a beleza da obra ela é construída por quem está lendo, eu também acho que a beleza faz parte um pouco da propriedade do objeto. Então, sem dúvida alguma, tem coisas muito boas no livro. Ela escreve muito bem, ela consegue construir os personagens, o desenvolvimento, isso tudo é muito bom. Mas aí na questão assim, pessoal, o tipo de leitura que eu gosto e o que me agrada, nesse ponto eu acho que eu sou um pouco como o Deco aí, eu acho que faltou Vingadores. Imagina um fã de Helena Ferrante ouvindo isso, hein? Puta que pariu! Faltou Vingadores. Imagina isso. 2 branco, heterossexual, classe média, assim, e falando isso. Pedindo Vingadores. Pariu. Imagina. Nossa, puta que... Desculpa aí, tá, gente? Nós dois. Imagina. E aí, nesse sentido, eu me decepcionei com a leitura. Eu acho que, para mim, foi dado muito pouco enquanto leitor. Então, nesse sentido, a minha nota é 5,5. Puta que pariu! Quê? Guilherme, mas 5,5 é muito baixo, Guilherme. Até pra um livro... Porque não é um livro ruim. Eu tô muito chocada. Gui, nossa, não ia passar na sua disciplina o livro. Não ia nem pegar média. Não ia despegar para o final. Não acredito nisso, não acredito. Guilherme, eu tô um pouco assustado. Eu achei você um pouco duro com a Helena. Se a Helena está nos ouvindo agora, Helena, você até desculpa, tá, Helena?
Olha, chegamos em mim, né? Gente, eu tinha lido esse livro fez um ano, inclusive, durante as nossas gravações aí desses mini-casts especiais. Fez um ano que eu tinha lido o livro. Igual eu falei no primeiro podcast, eu li ele numa viagem. E aí eu fiquei até muito empolgada com o livro. Fiquei, meu Deus, eu não devia ter deixado pra ler nessa viagem, porque eu tenho que estar aqui curtindo as coisas, eu só penso na bosta do livro. Queria ler, queria saber o que ia acontecer. Então, eu já gostei muito do livro lá de cara. Fiquei muito grata à indicação da Raíssa Pedrosa. Um beijo pra ela de novo, que faz a oficina de criação literária da Varanda. Ela que indicou pra mim. E fiquei muito grata também de ter comprado tudo de uma vez, porque aí vocês viram, né? Acabou o primeiro livro. Você já fica assim, próximo capítulo, pelo amor de Deus. Então, grata a mim, grata a Laís do passado, que levou o segundo livro na viagem também. Então, muito obrigada eu mesma. Mas eu gostei muito, muito, muito do livro na época. E aí, reli agora com vocês de novo, né? Continuei lendo, eu parei de ler no meio do terceiro, mais ou menos, pra ler de novo com vocês. Foi uma experiência muito legal, porque aí já voltei pra ler sabendo de outras coisas. Então, eu acho que foi mais rico ainda. Tendo esse panorama todo aí em mente, Ai, gente, eu dou um 9, viu? Eu dou um 9 pra esse livro. Um 9, eu acho que eu quase dou um 9,5. É muito difícil pra mim dar nota, gente. Aí, decida-se. Tá 9.3. 9,3. É muito difícil pra mim dar nota. Eu fico muito... Eu preciso de um sistema, igual o Ulisses tem. Mas eu tô deixando meu coração aqui falar, porque eu gosto do livro. E das 2 vezes que eu li, eu gostei demais. Então, assim, isso há de, servir pra alguma coisa. Então, fica aí. Então, 9.3. Então, ele é um dos melhores livros que você já leu na sua vida? Ele é um dos meus favoritos. Eu tenho um puta arcabouço teórico, assim, de leitura? Ainda não, quero ter muito mais. Mas até esse momento da minha vida, ele é um dos melhores, com certeza. Mas no futuro, volte aqui e fale isso pra gente, tá? Se ele é. Aí você tá falando do livro, né? Não é da saga, não. Tô falando do livro, deixando claro. Eu acho que a saga pode ser muito boa, ela pode crescer nos outros volumes, mas esse volume, esse livro, pra mim, chato. Gente, se eu fosse falar com a Laís do passado, lá de um ano atrás, que nota que você dá pra esse livro, eu acho que eu teria dado 10, porque eu fiquei, assim, viciada no livro. Gente, é muito engraçado as percepções, né? Isso é muito legal. É muito doido. Eu até diminuí um cadinho aqui, mas, assim, eu ainda gosto demais do livro. Eu ainda tô tentando ser crítica até por causa disso, Gui. Tipo assim, será que tá me influenciando muito a já ter lido os próximos também? Mas eu gostei muito, gostei demais. E eu gostei também das nossas conversas também. Acho que foi bastante enriquecedoras todas. Eu vou dar aí também pela jornada, mas pelo livro, com certeza, sempre mais de 9. Eu já estive no local que o Guilherme tá agora, quando a gente leu O Que Te Pertence. Vocês amaram o livro, amaram, e eu, assim, fiquei sentado num cantinho escuro, pensando na minha vida e na minha pequeneza. Eu quero enfatizar o sentado do Deco, porque ele leu numa sentada, e eu acho que nesse livro Que Te Pertence isso é um dado importante. Acho que foram 2 sentadas, isso, pra falar a verdade. mas o Guilherme falou uma coisa interessante, gente. Olha, eu achei que esse livro seria um consenso entre a gente, assim, que todos iriam pelo menos uma nota 7,5, vamos considerar 7,5 uma nota boa. Eu achei que o Guilherme ia pirar nesse livro, ele que falava dela adoidado. Eu achei também que eu ia pirar. Gente, tô muito impressionado. E repito a importância do nosso podcast nessa questão de leitura, para as pessoas verem que nem tudo é maravilhoso, nem tudo é ruim. E para finalizar essa jornada maravilhosa, Ulisses Belegotti. Então, posso começar pela nota e depois fazer um comentário? Deve. Eu vou dar um 9.3. Porra. Porque, no meu critério de 8 é bom, 9 é ótimo e 10 é excelente, porque eu fico olhando assim, pensando em tudo que eu já li, eu não acho assim, nossa, que obra-prima, que coisa genial. Mas aí eu fico pensando no impacto que ele teve na minha vida. E eu não sou a mesma pessoa depois que eu li esse livro. E eu acho que isso é um grande ponto para uma obra de arte, né? Eu fui transformado por essa leitura. Então, primeiro que agora tem 2 pessoas na minha vida que são vivas, que é a Lenu e a Lila, e eu gosto que as pessoas estejam vivas na minha vida. Eu sinto que eu olho para elas, eu quero saber mais coisas, então eu vou ler os próximos livros. Mas eu fiquei pensando muito na minha vida, nas minhas amizades, eu fico pensando assim, vocês sabem, eu tenho muitos amigos que é um monte de coisa boa mesmo, e não tem esses montes de sentimentos ruins, mas eu tenho muitos amigos, né, e amigas na vida que me causam
essa confusão de sentimentos. E eu amo muito essas pessoas, eu quero elas na minha vida e eu preciso aprender a lidar com todos os sentimentos que elas me causam. Então, eu só agradeço a Lê na hora que ela falou, então eu vou contar essa história para vocês. E ela contou essa história, porque realmente isso tem transformado. Tem dia, gente, que literalmente eu fico assim 10 minutos pensando numa frase. E eu queria agradecer a Helena por esse presente. Então, eu vai o 9.3 porque ele realmente foi um livro que me tocou profundamente. Muito bom, fez sua defesa aí, justa. Eu, inclusive, gente, eu fiz uma média aqui das nossas notas, tá? Vocês querem saber? Claro. Tem a do Guilherme? A nossa média... Não, com o Gui. A nossa média foi 8.15. Ah, honesto. Ficou uma boa média. Mas o Ulisses tocou um ponto que eu acho que é muito importante, né, quando a gente vai discutir uma coisa que pessoas gostam muito e outras pessoas não gostam tanto, que é o que a coisa te causa. Às vezes não pode não ser... Eu perguntei pra Laís se era o livro preferido, um dos livros preferidos dela. Ela falou que podia não ser, mas essa jornada de você, vamos falar que é de conhecimento e de autoconhecimento que a gente faz quando lê um livro, eu fico pensando sempre nos meus livros preferidos, que são livros que sempre que eu falo com alguém, a pessoa fala, como que pode ser preferido? É um livro muito ruim. Eu falo, cara, mas pra mim, a importância dele, eu acho assim, a gente vai ser rechaçado nas redes sociais, pela nota do Guilherme, pelas todas as 2 pessoas que ouvem o podcast. Um beijo, Isa, João, daquela... E eu fico, isso, da gente ver essa importância da obra em cada um, ou a não importância da obra em cada um. Eu fiquei feliz, eu acho que se o Guilherme tivesse dado uma nota muito alta, eu acho que eu não teria me sentido tão representado, assim. É engraçado, quando o nosso primeiro podcast, né, eu indiquei O Que Te Pertence, que eu falei assim, porra, vai ser o nosso primeiro, eu vou indicar, porra, um livro maravilhoso, que não tem como alguém não gostar. Aí vem o Deco, achei mais ou menos. Eu falei, caraca. Aí depois eu indiquei o Aniquilação, que eu fiquei vidrado. Aí o pessoal assim, legalzinho. Cara, é muito curioso, né? É igual você falou, Gui, a ansiedade é a mãe. A ansiedade não, a expectativa é a mãe da decepção. É a mãe da decepção. E eu acho que é importante a gente ter essa discussão, né, no momento que a gente vive político, onde os livros estão sendo perseguidos de diversas maneiras, para a gente olhar para o livro com essa preciosidade, né, que ele é uma arte, não estou falando que ele é melhor, mas é diferente do cinema, das séries. A maneira que você se relaciona com o livro, que é um monte de palavra no papel, crua, né? Ninguém está te dizendo em que ritmo ler, que horas parar, que cena dá importância ou não. E de como essa relação que a gente estabelece com as palavras, com os significados, ela é muito libertadora. E como é bom a gente conversar com outra pessoa que lê o mesmo livro ou que lê outro livro. O Guilherme, que é o nosso book trailer, assim, cada vez que o Guilherme fala de um livro, eu falo, esse é o livro que eu tenho que ler agora, eu vou comprar amanhã. Porque tem uma coisa que se estabelece entre um leitor e as palavras que é muito preciosa, né? E eu acho que para todo mundo que gosta de ler isso, assim, os livros têm esse potencial, né? Um livro pode mudar, como diria o Thoreau, né? Assim, quantos homens já não começaram uma nova era em suas vidas ao ler um livro? Então, é isso, assim. Vamos ler muita coisa junto, vamos ler coisas que a gente nunca leu, porque acho que tem muita coisa pra gente viver a partir, né, da literatura. Sim. Nossa, é isso. Ó, acabou aqui então, viu, gente? Beijo. Nega. Tenho nem mais o que falar. Beijo, Helena. Valeu, eu também odeio o Jojo Rabbit. Isso não dá pra entender, não. Eu odeio La La Land. Isso dá pra entender. Ai, meu pai amado. Eu odeio Denzel Washington. Eu odeio Era Uma Vez em Hollywood. Eu odeio Clint Eastwood. Eu odeio aquele filme lá do Brad Pitt, a de Astra. Nossa, é ruim mesmo. É um Daddy Issues no espaço. Nossa, é muito ruim. Exatamente. Mas enfim. Onde eu vou resolver meus problemas com meu pai? Em Urano, em Netuno. É isso. Beijos. Beijo não, gente. Siga as redes sociais da Varanda, aqui na Vara.com, Caralho 4. Puta que pariu, hein? Calma, anjo. Anjo meu cu. Como um anjo, você apareceu na minha vida. Gente, olha isso. Gente, acaba essa porra. Beijo. Não vai falar pra seguir as redes sociais mesmo, não, gente. Amigo, fala você então. Ai, que saco. Gente, siga as redes sociais da Varanda. @aqui na Varanda. Fala você então. A Laís aloprou. A voz é mais bonita. Oi, gente, eu tô com saudade de vocês, da gente encontrar.
A Laís aloprou. Fala aí, então, caralho. Ô, Guilherme, mas pergunta como é que tá o WhatsApp dela. Cheio de link pra comprar adaptador, sacou? Porque eu sou assim. Gente, é sério, siga a Varanda nas redes sociais, @aqui na varanda, no Twitter, no Instagram, em tudo. A gente tá super feliz porque a gente, por incrível que pareça, nesse cenário de merda, mas a gente tá aí, igual falou da importância de livros, a gente também tá aí com vários projetos legais literários, então fiquem de olho nas nossas redes, que vem muita coisa bacana aí, ainda bem. E grande parte disso, assim, né, quiçá tudo, é graças a vocês que estão acompanhando o nosso trabalho. Então, muito obrigada. Beijo.